Olá pessoal, professor Márcio trazendo mais uma questão de matemática para vocês aí. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sino das notificações e se você gostar do vídeo, não deixe de dar o seu like, vai valorizar o nosso trabalho e vamos sem mais delongas. Calcule a área do quadrilátero ABCD abaixo. Você tem aqui, ó, AB vale vale 2 raiz de 3. Aqui eu me esqueci, aqui é raiz de 3. Esse lado DC vale raiz de 3. Nós temos ainda o ângulo B vale 60, o ângulo A vale 60 e o ângulo D vale 150 graus. A primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte: a soma dos ângulos internos de um polígono sempre vai ser 360 graus. Logo, eu posso afirmar o seguinte: 60 mais 60, 120, com 150, 270. 270 para chegar a 360, então eu pego e faço 360 menos 270. 16 menos 7 é 9. Logo, dá para a gente perceber aqui, a gente comprovou que pelo teorema do ângulo interno de um polígono, este ângulo aqui, ó, ele é 90 graus. Isso vai nos ajudar bastante. Pessoal, eu fiz um desenho aqui do lado aqui, mas isso nós vamos chegar ao raciocínio aqui. O lado DC vale raiz de 3. Certo? Então, é o seguinte, a resolução dessa questão, ela passa por prolongar os lados. Vamos prolongar o lado AD. Vamos prolongar aqui o lado AD. E o lado BC. Eles vão se interceptarem ali num ponto E. Ponto que a gente chama de E aqui, ó. Certo, pessoal? Se aqui é 90 graus, evidentemente que aqui é 90 graus, certo? Porque isso aqui me dá uma volta, a metade de uma volta, né? Ou seja, é um ângulo raso. Aqui é 90 graus, certo? Lembrar que DC é raiz de 3. DC raiz de 3, perfeito? Uma outra coisa que a gente pode observar aqui é o seguinte: se aqui é 150, se eu completar aqui a volta, aqui, ó, para um ângulo raso, pintando aqui para vocês perceberem, não sei se vocês conseguem perceber, nós temos ali 180 graus, mas 150 para chegar a 180, logo a gente pode concluir que esse ângulo aqui, esse ângulo D do triângulo que nós temos, mede 30 graus. Bom, se aqui é 90 e aqui é 30, 90 com 30, 120. Para chegar a 180 graus, nós podemos concluir que este ângulo aqui, ó, mede 60 graus. E vocês vão entender por que eu fiz isso. Então aqui é o meu E. Esse ângulo mede 60 graus. Este ângulo D mede 30 graus. E aí nós vamos trabalhar primeiramente com uma razão trigonométrica aqui. Mas, professor, você quer achar a área do quadrilátero e formou ali um triângulo? É o artifício que nós temos, porque nós não temos uma fórmula aqui que deduz aqui que a gente possa aplicar, uma vez que esse quadrilátero é um quadrilátero qualquer, ele é irregular. Não existe uma fórmula específica para eu calcular ele. Existe um caminho a seguir para calcular ele, e é o caminho que a gente está seguindo. Então, voltando, eu prolonguei esse lado, prolonguei esse, concluí que esse ângulo é 90 graus, portanto, esse também é. Concluí que este ângulo é 30 graus, porque a soma de dois ângulos suplementares, ou seja, cuja soma dá 180 graus, né? Então,
Aqui esse ângulo é suplementar ao 150, então aqui vale 30 graus, certo? Concluí também que este ângulo é 60 pela lei angular de Tales, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, e considerei o triângulo DCE, a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus. Se aqui é 30, aqui é 90, 120. Para chegar a 180, esse ângulo tem que ser 60 graus. Perfeito? Muito bem. Feito uma recapitulação do que foi feito, vamos trabalhar com esse triângulo aqui, que eu tirei daqui, ó. Observa só. Esse lado aqui é esse pedacinho aqui, tá? Esse lado aqui está aqui. Esse lado aqui eu não sei qual é. Dá para perceber que nós estamos aqui num triângulo retângulo, que nós conhecemos ângulos dele. Logo, a gente pode trabalhar com uma das razões trigonométricas, as quais envolve, porque para achar a hipotenusa, por exemplo, desse triângulo, ou a altura, eu posso aplicar as razões trigonométricas, certo? Então, só para lembrar, para a gente memorizar, para não dizer assim, saiu do nada. Lembra lá o joguinho lá, como é que a gente faz para descobrir seno, cosseno e tangente? Mais propriamente seno, cosseno. Vamos falar assim, seno e cosseno. Vou fazer bem no canto aqui. Para você montar a tabelinha dos arcos notáveis de seno e cosseno, a gente faz assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. É uma memorização que a gente faz, tá? Divide tudo por 2. Vai até rimar. Extrai a raiz de cada um. A raiz de 1 é raiz de 1, raiz de 2 não dá para extrair, raiz de 3 não dá, raiz de 3 não dá, raiz de 2 não dá, a raiz de 1 é a raiz de 1. Bom, aqui é o seno, aqui é o cosseno, aqui é 30 graus, 45 e 60 graus. Tá aí, sem muita demora, já sabemos quais são os valores de seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60. Perfeito. Qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente ao ângulo e hipotenusa? Professor, é o cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno, né? Então, cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, raiz de 3. Sobre a hipotenusa, vamos chamar a hipotenusa de C aqui. Sobre C. Mas o cosseno de 30 graus, nós vimos na tabelinha aqui, que o cosseno de 30 graus, quanto é? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é a raiz de 3 sobre C. Se eu multiplicar ambos os lados aqui da minha equação ou da minha proporção pela raiz de 3, eu cancelo. É a mesma coisa que está simplificando a raiz de 3 de um lado e de outro. Então aqui vai dar 1 e aqui também 1. Multiplico em cruz, uma vezes CC e 2 vezes 1 dá 2. Concluímos que o C vale 2, ou seja, a minha hipotenusa aqui é 2. Agora, vamos esquecer agora as razões trigonométricas. Vamos trabalhar com outro conceito. Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que, vou chamar aqui de Dzinho, né? E vou chamar aqui de E. Diz que o quadrado da hipotenusa, vou escrever aqui, ó. Teorema de Pitt. Já sabe, Teorema de Pitágoras. Diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, vai ser E ao quadrado mais D ao quadrado, no caso do meu triângulo em questão. Vamos substituir? O C eu já tenho 2 ao quadrado, igual o E
eu tenho também que é a raiz de 3 elevado ao quadrado, mais o d ao quadrado, que eu não tenho o d ao quadrado. Então eu posso, Pedro é igual a João, João é igual a Pedro. Então eu posso escrever assim, ó. Observe o que eu estou fazendo, hein? Raiz de 3 ao quadrado é 3, mais d ao quadrado igual a 4. Passo 3 para o outro lado, d ao quadrado igual a 4 menos 3. Portanto, d ao quadrado é igual a 1. Normalmente a gente escreve, quando tira o expoente aqui, fica mais ou menos, né? Só que o menos não vai interessar para nós, porque trata-se de uma medida de comprimento. Mesmo assim, eu vou colocar ele aqui e depois descartamos ele. D é mais ou menos a raiz de 1. D é igual a mais ou menos 1. D, o que serve para nós é somente o positivo, 1. Ah, então peraí, achamos a altura do triângulo? Perfeito, vamos achar a área do triângulo agora? A área desse triângulo, agora que a gente vai partir para o cálculo legal, tá, pessoal? Até agora nós fomos buscar informações para calcular a área. Por que eu falo a área desse triângulo? Porque para nós acharmos a área do polígono, observe que aqui é 60, 60 e 60, nós temos um triângulo equilátero. Então, a área do polígono vai ser a área do triângulo equilátero, formado prolongando esses lados, né? A área do triângulo equilátero menos a área do triângulo retângulo aqui, ó. Então, vai ser a área do triângulo equilátero todo, grandão, né? ADE menos o triângulo o quê? DCE. Então, vamos lá? Vamos achar a área do triângulo DCE. Triângulo DCE. Vamos calcular a área. A área é a base vezes a altura dividido por 2. Sempre assim, professor? Sempre. A área vai ser igual. A base. Quem é a base? Raiz de 3. Vezes a altura. Quem é a altura? A minha altura é o D aqui, né? Deu quanto? Deu 1. Sobre 2. Ora, então a área é a raiz de 3 sobre 2. Achamos a área do triângulo, tá, pessoal? Vamos achar agora a área do triângulo equilátero agora que vocês estão enxergando. Eu vou pintar aqui para vocês observarem que o triângulo é equilátero. Esqueça esse traço aqui agora. Então, ó, olha onde eu vou pintar. Ó. Olha o triângulo que eu estou trabalhando agora. Deu para perceber aí? Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 60, 60 e 60. Então é um triângulo equilátero. Vamos traçar a altura desse triângulo equilátero? Lembrando que a altura de um triângulo equilátero, ela é bissetriz também. Ela é bissetriz e ela é mediatriz também. Por quê? Porque ela corta o lado relativo a ela. Porque cada lado tem a sua altura. Então, ela sai do vértice e corta o lado oposto exatamente no ponto médio. Então, ó, eu vou, além de dividir esse ângulo ao meio, chamar essa altura de altura H. Por favor, desconsidere a proporção do desenho, uma vez que o desenho é apenas um esquema para a resolução do exercício. Não está exatamente a rigor o desenho, tá? A altura de um triângulo equilátero, vamos calcular aqui, ó. Existe uma fórmula para ela. A altura de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular aqui.
Vamos ver se é isso mesmo, só conferindo. Só para eu achar aqui, se aqui é L e aqui for L sobre 2, então o seno, vou só conferir essa fórmula aqui, o seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa L. Então o seno de 60 nós já sabemos quanto é, que é raiz de 3 sobre 2. Igual a... Perdão, vou desconsiderar isso aqui. Vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. L é H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Então, H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 é igual a L ao quadrado. Passando para o outro lado, errei a fórmula. Então, ó, é bom saber deduzir a fórmula, que aí você não erra mais. Tirando o mínimo múltiplo comum, H ao quadrado é 4, L ao quadrado menos L ao quadrado, sobre 4. H ao quadrado é 3L ao quadrado, sobre 4. Então, H é igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Então, H é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Não é L ao quadrado aqui. É L raiz de 3 sobre 2, certo? Então, aqui, ó, foi bom a gente ver que a gente pode errar a fórmula aqui também. Tem que ter muita certeza no que vai fazer aqui. Nesse caso, eu me confundi aqui. Então, o H... Quem é o L? O L, pessoal, tá aqui, ó. O L é o lado do triângulo equilátero. É 2 raiz de 3. Vezes a raiz de 3, que é da fórmula, sobre 2. Cancelo 2 com 2, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3, né, pessoal? Porque vai dar raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Então, H é igual a 3. Perfeito. Então, eu tenho a base, que é 2 raiz de 3, e tem a altura. Vou calcular a área do meu triângulo equilátero. Área, triângulo, ABE. Ele é equilátero. Então, ó, a altura, eu sei que deu quanto? A altura deu quanto? Deu 3, né? E a base, quanto é? A base é 2 raiz de 3. Posso aplicar a fórmula da área de um triângulo? Posso, mas existe uma fórmula para a área do triângulo equilátero. Mas vamos aplicar aqui a fórmula do triângulo qualquer aqui, ó. Fórmula de um triângulo. A área é a base vezes a altura dividido por 2. A área é igual base 2 raiz de 3 vezes a altura é 3 sobre 2. A área é igual. Cuidado para não multiplicar o 3 vezes o 3 aqui, porque aqui está dentro do radicando, tá, pessoal? Não pode fazer isso. Então, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, vai ficar 3 raiz de 3. Bom, feito isso, isso aqui é a área maior, né? A área do triângulo grande, né? Para achar a área do quadrilátero, nós vamos fazer o quê? Vai ser... Aí eu vou colocar a área como eu quero. A área que eu procuro. P, a área P que eu procuro. A área procurada é a área do triângulo equilátero menos a área do triângulo retângulo. Então, a área procurada vai ser igual ao quê? A área do triângulo equilátero
3 raiz de 3, menos a área do triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo é raiz de 3 sobre 2. Então, a área procurada, eu não posso subtrair porque os denominadores são diferentes, mas posso tirar o mínimo múltiplo comum. Vai dar 6 raiz de 3, menos a raiz de 3, sobre 2. Então, a área procurada, que é a área do quadrilátero, né? Vai ser 6 menos 1, 5, né? 5 raiz de 3 sobre 2. Unidades de área. Pessoal, espero que tenham gostado. Desculpe o rascunho todo aqui. Se vocês gostaram e foi válido aqui, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima aula.